PT pede bloqueio de salário de Eduardo Bolsonaro por ausência prolongada nos Estados Unidos. O Eduardo Bolsonaro terminou a licença dele no domingo. Licença de 122 dias, que ele tirou. Eram alguns dias por licença de saúde, o restante era por motivos particulares, para ele ficar lá nos Estados Unidos atacando o Brasil, agindo contra o Brasil, né? Venceu esse prazo, ele tem que voltar para o mandato. Se ele não voltar para o mandato, ele perde o mandato, né? Tipo abandono de emprego, sabe? E aí o que acontece? Só que para existir, para configurar esse abandono de emprego, entre aspas, assim, muitas aspas, precisa passar um tempo, ele precisa faltar mais de 1/3 das sessões deliberativas. E aí, se ele faltar mais uns 2 ou 3 meses sem aparecer na Câmara, ainda não dá o prazo para poder perder o mandato, declarar a perda do mandato. E nem precisa de votação nesse caso. A própria mesa diretora declara a perda do mandato se ele continuar faltando e essas faltas ultrapassarem 1/3 do número total de sessões deliberativas. O PT pediu que ele não receba salário, porque se ele está lá nos Estados Unidos e não vai voltar, qual é o sentido de ficar pagando R$46 mil por mês para ele, né? Esse ano, praticamente ele passou o tempo todo lá nos Estados Unidos e mesmo assim já custou R$700 mil para os cofres públicos. Por quê? Porque é salário, verba de gabinete, cota parlamentar, salário dos assessores, auxílio moradia e todos os benefícios que os deputados têm. Somando tudo, só para o Eduardo Bolsonaro, foi R$700 mil. E pensa bem, em 20 de janeiro, o Trump tomou posse como presidente dos Estados Unidos. De lá para cá, o Eduardo Bolsonaro passou praticamente esse tempo inteiro lá. Ele vinha no Brasil aqui rapidinho e voltava para os Estados Unidos. Então, assim, sem participar das sessões, ele ganhou essa bolada, né? De salário, ganhou o salário bonitinho, só nesse período agora da licença não remunerada, que ele estava sem salário, mas mesmo assim o gabinete dele estava lá, custando dinheiro aos cofres públicos, os assessores estavam todos lá, mesmo ele não estando, né? E agora, a partir de hoje, segunda-feira, ele já consta como de volta ao mandato, só que ele não voltou. Ele continua nos Estados Unidos e ele disse que não vai voltar e também disse que não vai renunciar. Então a perda do mandato vai ter que ser declarada quando extrapolar o limite de faltas, ou então se ele sofrer um processo de cassação, que o PT está tentando também. Detalhe, Hugo Mota está se pelando de medo dos Estados Unidos. Sim. Hugo Mota trava a cassação de Eduardo Bolsonaro por receio de retaliações dos Estados Unidos. Hugo não se importa, está se importando, de repente, sei lá, perdeu o visto de entrada nos Estados Unidos, talvez ele não queira. Então, o que ele está fazendo? Sentando em cima, vai fazer de tudo para protelar, para não parecer que ele está enfrentando o Eduardo Bolsonaro, porque ele tem medo de sanções norte-americanas contra ele, segundo o Diário do Centro do Mundo está contando aqui para gente, né? Então é o seguinte, se não tiver coragem o Hugo Mota, vai ficar enrolado esse negócio do Eduardo Bolsonaro mais 2, 3, 4 meses, até que não vai ter mais jeito e ele vai ter que declarar a perda do mandato do Eduardo Bolsonaro. A esperança dele é que já tenha baixado a poeira, que o Trump já não esteja mais ligando para o Brasil, quando ele declarar a perda do mandato. O que eu acho muito pouco provável, porque essa briga ainda vai longe, vai escalar cada vez mais. A gente ainda vai ver essa briga crescer, crescer e crescer. Então, por enquanto, o Hugo Mota está aí, fingindo de morto, né? Ah, não estou vendo, cadê Eduardo Bolsonaro? Quem é Eduardo Bolsonaro? Deve estar mais ou menos assim, sabe? Aliados negociam nomeação de Eduardo Bolsonaro em secretaria estadual para manter o mandato. Ainda tem essa, estão tentando ajudar ele a continuar deputado lá dos Estados Unidos. Mas como é que faz isso? Ele tem que estar presente na Câmara. Então, mas existe uma possibilidade. Se um governador convidar um deputado, qualquer deputado, para ser secretário, esse deputado pede licença do mandato e continua deputado, só que ele vai ocupar o cargo de secretário de Estado. Vou pegar um exemplo, Estado de São Paulo, secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, ele é deputado federal. Está licenciado para ocupar o cargo de secretário de Segurança Pública de São Paulo. Então, deu a ideia nos caras de fazer a mesma coisa com o Eduardo Bolsonaro, só que seria um secretário fantasma, né? Ele vai ser secretário de Estado, mas não vai estar no Estado, não vai frequentar o Estado. O que eles andaram pensando? Algum aliado, algum governador aliado podia fazer essa graça, né? Podia nomear o cara, por quê? Porque ele continua deputado, ele não perde as prerrogativas do mandato. A coisa mais importante dessas prerrogativas é o quê? O tal do foro privilegiado, para ele não poder ser processado por qualquer grau da justiça. O deputado federal só pode ser processado, investigado, tudo com autorização do Supremo Tribunal Federal. Pensaram no Zema, o Zema falou, eu não sou, sai fora, uai, né? Pensaram no Ronaldo Caiado, o Ronaldo Caiado também falou, aqui não vai dar, porque isso vai dar problema para mim. Também estão pensando em Santa Catarina e São Paulo. Só que em São Paulo, o Tarcísio, né, é o governador. E o Dudu andou brigando, o Dudu Bananinha andou brigando com o Tarcísio. Andou dando umas alfinetadas dele nas redes sociais. Então, provavelmente, Tarcísio não vai ser essa pessoa. Agora, tem o Jorginho Melo, que é um bolsonarista de primeira hora, fanático,
que é o governador de Santa Catarina. E que eventualmente até poderia fazer isso aí. Eles estão apostando que alguém vai ter coragem de fazer, né? E o governador de Santa Catarina, eles acham que ele pode fazer, por quê? Porque o catarinense é tão bolsonarista que nem vai achar ruim, né? O bolsonaristão, que é Santa Catarina, não iria achar ruim na cabeça, eu estou falando isso na cabeça das pessoas que tiveram essa ideia. Mas é um papo que ainda está em estágio inicial, que ainda vai longe, né? E de qualquer maneira ele está, de hoje em diante, todos os dias ele está faltando ao trabalho na Câmara dos Deputados. Quero ver se vai descontar do salário, porque tem isso também, depende do presidente da Câmara determinar o desconto das faltas na folha de pagamento do deputado. Se ele não mandar descontar, ele vai acabar recebendo o salário integralmente, o que é um absurdo, mas é a realidade do Brasil, né? Mas vamos ver, porque eu acho que essa história não vai dar muito certo. Eu espero que não dê, pelo menos. Principalmente essa coisa de virar secretário lá nos Estados Unidos. Como é que pode um negócio desse? Também tem um deputado, o Evair Melo, que propôs uma mudança no regimento da Câmara dos Deputados só para ajudar o Eduardo Bolsonaro. Como? Permitir que ele seja deputado remoto, deputado home office. Deputado lá nos Estados Unidos, votando pela internet, participando das votações, fazendo discurso pela internet, ou seja, sendo deputado sem estar no Brasil. É claro que isso não vai acontecer. Mas assim, os caras têm ideia, né? Eles têm essas ideias e vão oferecer, vão lá propor. Vai que alguém aceita. Vai que, né? É muito nessa linha. E vamos seguir aqui que tem mais assuntos para a gente tratar. Hoje o Lula foi para o Chile, né, participar de um evento lá em defesa da democracia e falou, né? Lula alerta para nova ofensiva contra a democracia e defende regulação das plataformas digitais. É uma cúpula, um evento de cúpula, ou seja, um evento que reuniu alguns presidentes, né, progressistas da América Latina e Espanha também, né? Gabriel Boric do Chile, Pedro Sánchez da Espanha, Gustavo Petro da Colômbia, Yamandu Orsi do Uruguai e o Lula aqui do Brasil. Tá lá a fotografia da cúpula, democracia siempre, tá escrito lá embaixo, tá vendo? Por quê? Porque é justamente para falar sobre esses ataques à democracia que são cada vez mais intensos e cada vez mais utilizando as redes sociais, as plataformas de rede social para fazer esse ataque. Então Lula foi lá, foi firme e falou, olha, a gente precisa regulamentar essas plataformas porque se a gente não fizer uma regulamentação, elas vão destruir a democracia no mundo. O mundo inteiro vai virar um lugar de só países autoritários. Então é preciso colocar um freio nessas empresas que hoje vivem do jeito que bem entendem, fazem tudo que querem, determinam as regras nos seus próprios termos de uso e ignoram qualquer tipo de legislação e deixam passar crime, golpe, crime de tudo quanto é tipo que você puder imaginar, acontece livremente nas redes sociais, quase sem nenhuma resistência delas. E principalmente ataques contra o regime democrático. Isso acontece no Brasil, isso acontece no Chile, isso acontece na Colômbia, isso acontece em vários países. Em todos os países onde a extrema-direita está crescendo, ela está crescendo empurrada pelas plataformas de mídias sociais que estão ajudando a extrema-direita a crescer no mundo inteiro. Então o Lula fez esse alerta, é importante regulamentar, é importante fazer o que a Europa fez, que foi enfrentar as big techs. E o Brasil está enfrentando, o Supremo Tribunal Federal fez uma regulamentação, enquanto o Congresso Nacional não faz, porque ele se omitiu, e o Supremo Tribunal Federal foi lá e resolveu a parada, porque isso também está dentro da Constituição. Quando um dos poderes se omite, e isso faz com que as pessoas saiam prejudicadas, o próprio Supremo Tribunal Federal tem condição de ir lá e fazer a regulamentação. Entre aspas, ele legisla, já que o Congresso Nacional não legislou, se omitiu, né? Então tem uma regulamentação em vigor no Brasil nesse momento, enquanto isso o Congresso tem lá um projeto que ele não discute, que ele enrola e não discute, né? E enrolado, sentado em cima, ninguém faz nada e por isso que o Supremo foi lá e fez a regulamentação. O bullying de Trump contra o Brasil está saindo pela culatra, diz o Washington Post. O The Washington Post é um dos jornais mais importantes dos Estados Unidos, mais tradicionais, mais antigos e mais importantes, ali junto com o New York Times, né? O Washington Post é um jornal de extrema credibilidade, principalmente no que diz respeito à cobertura política. E eles estavam falando o quê? Que esse bullying, porque é bullying, né? Ah, é 50%, depois tira, depois aumenta, depois diminui, fica naquela papagaiada. Que o Trump está fazendo com o Brasil está saindo ao contrário do que ele esperava. Ele esperava o quê? Que um enfraquecimento do governo brasileiro. E o que está acontecendo? O contrário, está acontecendo o fortalecimento do Lula e do governo brasileiro. As pesquisas estão mostrando isso, porque o brasileiro, quando está sendo atacado, ele se une, né? E aí esquece as diferenças e se une todo mundo contra os Estados Unidos. E é o que está acontecendo agora. Então, por isso que o Lula está se recuperando nas pesquisas, por isso que o governo está se recuperando nas pesquisas, o brasileiro está achando que tem mesmo que enfrentar o Donald Trump, porque onde já se viu esse gringo querer dar pitaco aqui no Brasil, né?
Então, o plano do Trump de enfraquecer o governo brasileiro está acontecendo exatamente o oposto, o contrário do que ele planejava. E não é só aqui não, né, gente? Acontece em vários lugares. Já aconteceu no Canadá, aconteceu na Austrália, aconteceu na Alemanha, em vários países em que a direita e a extrema-direita ia ganhar a eleição, e aí, por conta das encheções de saco do Trump, a população se uniu no candidato que enfrentava o Trump. E aí, entre o candidato da direita, que é aliado do Trump, e um progressista que enfrenta o Trump, as populações ficaram com esse que enfrenta e por isso a direita andou perdendo eleições importantes aí, né? Ou seja, o tipo Midas ao contrário, né? O Midas, tudo que ele toca vira ouro, Donald Trump, tudo que ele toca vira caquinha, né? E aí, por conta disso, também está acontecendo essa reação no Brasil. O brasileiro está unido, até as forças que geralmente são opositoras ao Lula, né? O pessoal do agro, o pessoal da indústria, o pessoal de vários setores da economia que geralmente fazem oposição, estão abraçando a causa junto com Lula de enfrentar os Estados Unidos. Então isso demonstra que o planejamento está dando muito, mas muito errado para os bolsonaristas e para os trumpistas também, que queriam prejudicar o governo brasileiro, né? Com o agravamento do seu caso no STF e na Polícia Federal, líderes de partidos do Centrão defendem que Bolsonaro anuncie que irá apoiar Tarcísio. Ou seja, para de palhaçada, Bolsonaro. Você não vai ser candidato, todo mundo sabe. Até as pedras da praia sabem que você não vai ser candidato. Então por que você não assume logo e não apoia alguém para esse alguém já começar a ser trabalhado? É isso que o Centrão está dizendo. E esse alguém, para o Centrão, é o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. O Tarcísio fala, não, imagina, não tem intenção de ser candidato a presidente, vou ficar aqui no estado de São Paulo mesmo e tal. Fala isso, obviamente, para não ser atacado, né? Para os bolsonaristas não irem para cima dele. Mas óbvio que ele quer e óbvio que ele será o candidato do centro-direita e da extrema-direita nessas eleições de 2026. Só que o pessoal do Centrão queria que o Bolsonaro desocupasse a moita logo, né? Falasse de uma vez por todas, não vou ser candidato, vou apoiar o Tarcísio, porque aí eles vão trabalhar o nome do Tarcísio, que hoje é um nome competitivo, mas ainda está atrás do Lula, e eles querem provocar aí uma virada de jogo, né? Para isso, eles precisavam que o Bolsonaro assumisse logo que não vai ser candidato, e ele insiste em não fazer isso. E aí, assim, tem um outro problema também para anunciar o Tarcísio, né? Que problema? Eduardo Bolsonaro quer ser o candidato. Está lá nos Estados Unidos, acha que vai conseguir ser o candidato a presidente. Inclusive, mandaram botando o nome dele em umas pesquisas e ele ficou felizinho da vida, né? Achando que está cacifado para ser candidato a presidente da República. Por quê? Porque ele tem o sobrenome Bolsonaro, porque ele sabe que o pai Jair não confia em ninguém, a não ser em quem tem o sobrenome dele. E mesmo assim, viu? Não sei se ele confia no 04, não. Mas enfim, só confia em pessoas que assinam Bolsonaro no sobrenome. E por conta disso, o Dudu Bananinha cresceu o olho, brilhou o olhinho da ideia de ser candidato a presidente do Brasil, né? E isso é um dificultador para anunciar logo também esse apoio ao Tarcísio de Freitas, que é o candidato a ser enfrentado nas eleições do ano que vem. Vai ter outros no primeiro turno, o Caiado deve realmente ser candidato, né? Não vai adiantar nada, porque vai ter uma merreca de voto, mas vai tentar, já que ele está saindo do governo de Goiás, já ele foi reeleito, já está no segundo mandato, não tem mais mandato pela frente, então vai tentar ser candidato a presidente. Não vai adiantar nada. Hoje o Zema, de Minas Gerais, participou de um evento do Partido Novo, também se lançando como pré-candidato a presidente do Brasil. Imagina, o Chico Bento, lá de Minas Gerais, que nem o mineiro gosta dele, né? Só o mineiro do interior, o mineiro da capital detesta o Zema, e ele acha que vai ser presidente do Brasil. Mas, enfim, tem que comer muito arroz, muito feijão, muito queijo, muita goiabada, muito pão de queijo, para pensar em ser candidato a presidente do Brasil, o que dirá ser de fato, né? Então, o Centrão quer porque quer que o Bolsonaro desocupe a moita, anuncie logo o apoio ao Tarcísio de Freitas. Eu queria saber se você está querendo ganhar uma grana extra. Sim, dinheiro, porque é o seguinte, né? Às vezes o salário não dá, às vezes você tem um tempo extra, às vezes você está desempregado, tem várias situações. Existe uma forma de você ganhar dinheiro extra 100% home office, 100% pela internet, computador ou celular, dentro de casa. Você escolhe a hora de trabalhar, o jeito de trabalhar, se você quer trabalhar mais ou menos, é você que vai decidir, tá? E dá para ganhar uma grana boa. Dá uma olhada nessa mensagem aqui que o Carlos Matos enviou. Ele tem um emprego, ele trabalha numa fábrica, e depois que ele do trabalho, ele se dedica a um trabalho online e já está ganhando, olha só, $643. Isso significa 3.200, 3.300 reais, mais ou menos, por mês. De renda extra, tá? Além do salário dele. Mas tem gente que já está só nisso, já não tem mais outro emprego. O Paulo Rodrigues é uma dessas pessoas, olha só. Em 4 meses de dedicação já está faturando $2.154. Isso daí, 11 mil, pouco mais de 11 mil reais por mês. Ele vive disso, ele não tem mais outro emprego, né? A Cláudia Oliveira, então, essa se deu bem. Ela até brinca, vou tacar fogo na minha carteira de trabalho. E por quê? Porque ela pediu demissão do emprego que ela tinha
para se dedicar exclusivamente a esse trabalho online. E ela está tirando 3.134 dólares. Isso dá mais de 16 mil reais por mês, quase 17 mil reais por mês, para você ter uma ideia. A grana que ela está faturando. Então, assim, ela já está integralmente dedicada a esse tipo de trabalho. E você também pode aproveitar esse tipo de oportunidade. Existem inúmeras formas de se ganhar dinheiro pela internet. E a Escola de Negócios Digitais te ensina o que você precisa saber para isso. Você clica nesse link que tem aqui embaixo na descrição do vídeo, logo o primeiro de cima. Logo no comecinho aqui. Você clica, vai abrir uma conversa com o Clayson e ele vai te explicar detalhadamente tudo que você precisa saber. Mas tem que clicar no link e tem que começar essa conversa. E olha, ele vai te liberar um treinamento grátis, tá? São 3 aulas grátis que você vai aprender tudo que você precisa saber e vai entender como é que é o funcionamento desse negócio. E isso é o seguinte, é trabalho mesmo, sério, tá? Não é bet, não é tigrinho, não é pirâmide, não é nada disso. Trabalho sério para quem está interessado. Então, se você está interessado, está precisando de uma grana a mais, está desempregado, às vezes cuida de filho em casa, mas tem meio período liberado, tem várias possibilidades para você ganhar dinheiro. Clica aqui na descrição, no link da descrição e vai saber o que é que isso pode mudar a sua vida. Valeu?